processo administrativo disciplinar. Bom, se uma autoridade tiver ciência de uma irregularidade no serviço público, ela é obrigada a promover uma apuração imediata, ok? A apuração imediata. Aí essa apuração pode ser por meio de sindicância ou processo administrativo disciplinar. A sindicância é algo mais simples, mas quando o negócio não é tão complicado, mas quando o bicho pega mesmo, processo administrativo disciplinar. E é claro que o acusado tem direito aí à ampla defesa. Aqui nesse parágrafo 3, algo que não é muito cobrado, mas fala sobre a apuração. E traz aqui que essa apuração, de que fala o artigo 143, né? O caput do artigo, o que é que essa apuração, como é que essa apuração pode ocorrer? Ela pode ser provida por autoridade de outro órgão, de um órgão diverso daquele que ocorreu a irregularidade. Mas para isso precisa de uma delegação dessa competência. E essa delegação pode ocorrer pelo presidente da República, pelo presidente da Casa do Poder Legislativo, que é o presidente da República, que é o presidente do Poder Executivo, presidente da Casa do Poder Legislativo, das casas, né, ali, da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, ou também dos tribunais federais, lembrando que a Lei 8.112 só vai se aplicar aí na questão federal, ou também pelo Procurador-Geral. Então, se tiver uma autorização, uma delegação, um órgão ou entidade diverso daquele onde ocorreu a irregularidade, pode sim fazer aí a apuração. Não é uma coisa muito cobrada, mas é bom a gente saber, ok? Artigo 144 fala: as denúncias sobre irregularidades serão objeto de apuração desde que contenham a identificação e o endereço do denunciante e sejam formuladas por escrito, confirmada a autenticidade. Então, para a denúncia de irregularidade ser aceita, ser apurada, tem que ter identificação, tem que ter o endereço do denunciante, tem que ter sido formulada por escrito e tem que ter sido confirmada a autenticidade aí dessa denúncia, ok? Parágrafo único fala: quando o fato narrado não configurar evidente infração disciplinar, né, ou ato ilícito penal, a denúncia será arquivada por falta de objeto, beleza? Bom, a sindicância, como eu falei, é um processo mais simples. E da sindicância, quais são os resultados que podem surgir? Os resultados são o arquivamento do processo, quando a denúncia for arquivada aí, né, por falta de objeto, então vai ser arquivado o processo. A aplicação de advertência ou suspensão de até 30 dias. Você está vendo que a sindicância é mais simples? Você não pode aplicar uma suspensão acima de 30 dias pelo processo da sindicância, só pelo processo administrativo disciplinar. E você também não pode aplicar uma demissão, porque é algo mais grave, e algo mais grave vai ter que ter um processo administrativo disciplinar. Imagine que foi instaurada a sindicância e foi verificado que o processo, a infração ali pode ter uma pena de suspensão acima de 30 dias, de demissão, cassação de aposentadoria, destituição do cargo. Nesses casos, o que é que vai acontecer? Terceiro ponto: instauração aqui do PAD, do processo administrativo disciplinar, porque a sindicância não pode, ou essas penas não podem ser aplicadas aí por meio da sindicância. Então, como resultado da sindicância, pode ocorrer arquivamento do processo, aplicação de advertência ou suspensão de até 30 dias ou instauração de processo disciplinar. Beleza? Qual o prazo para a conclusão da sindicância? No máximo 30 dias, podendo ser prorrogado por igual período a critério da autoridade superior. Então, o prazo máximo da sindicância 30 dias, mas pode ser prorrogado por mais 30 dias a critério da autoridade superior. Artigo 146, eu já até citei aqui, né? Sempre que o ilícito praticado pelo servidor ensejar a imposição de penalidade de suspensão acima de 30 dias, né?
de demissão, de cassação de aposentadoria ou disponibilidade ou destituição de cargo em comissão, será obrigatória a instauração de processo disciplinar, ok? Foi verificado pela sindicância que o negócio ali é mais complicado. Não é só uma advertência e não é só uma suspensão de 30 dias. O bicho pegou, o cara aprontou mais. Então vai ser demissão, cassação, destituição de cargo. Nesses casos aí tem que instaurar processo administrativo disciplinar. Não pode ser feita a aplicação dessas penas somente pela sindicância. Beleza? O afastamento preventivo. Como medida cautelar e a fim de que o servidor não venha a influir na apuração da irregularidade, a autoridade instauradora do processo administrativo, poderá determinar o seu afastamento do exercício do cargo pelo prazo máximo. Veja como aqui eu marquei tudo certinho para você, ó, pelo prazo máximo de 60 dias, sem prejuízo da remuneração. O servidor está sendo lá investigado, então, só que se ele continuar trabalhando, ele pode acabar interferindo ali no processo. Então, ele vai ser afastado preventivamente. Como é preventivamente, ele vai receber seu salário, sua remuneração. Ele não vai deixar de receber sua remuneração, ok? Agora, esse prazo de 60 dias pode ser prorrogado? O afastamento poderá ser prorrogado por igual prazo, fim do qual cessará os seus efeitos, ainda que não concluído o processo. 60 dias, ele pode ser prorrogado por mais 60 dias esse afastamento. E se acabou esses novos 60 dias, ou seja, a partir de 120 dias, não importa se acabou o processo, se concluiu ou não, o servidor volta às suas atividades normalmente, ok? Processo disciplinar. O processo disciplinar é um instrumento destinado a apurar a responsabilidade do servidor por infração praticada no exercício de suas atribuições ou que tenha relação com as atribuições do cargo em que se encontre investido. Então, o processo é um meio de investigar, de verificar ali a infração, se a infração foi realmente praticada, se não foi. Para que esse processo seja realizado, o processo disciplinar, é preciso a formação de uma comissão. Essa comissão vai ser formada por 3 servidores estáveis, ou seja, tem que ser efetivo, porque se é estável, é efetivo, E eles são designados pela autoridade competente, ok? E dentre esses 3 aí, vai ser escolhido o seu presidente, que deverá ser ocupante de cargo efetivo superior ou do mesmo nível daquele que é indiciado. Também tem que ter o mesmo nível de escolaridade ou nível de escolaridade superior, beleza? Então vamos lá. O PAD, processo disciplinar aí, ele precisa de uma comissão. Essa comissão é formada por 3 servidores estáveis, designados pela autoridade. A autoridade ali vai indicar, quem é o presidente. E esse presidente deve ser ocupante de cargo efetivo superior do mesmo nível que o acusado e ter o mesmo nível também de escolaridade ou um nível de escolaridade superior àquele que é acusado, beleza? O parágrafo 1º fala da comissão. Ela terá um secretário servidor designado pelo presidente e podendo a indicação recair sobre um dos seus membros, ok? Ou seja, um dos membros pode ser o secretário, um dos membros da comissão, pode ser o secretário do presidente. Não poderá participar da comissão da sindicância cônjuge, companheiro ou parente do acusado, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até aqui 3º grau, ok? Até o 3º grau não pode aí participar da comissão da sindicância, para não haver aí uma influência, A comissão exercerá suas atividades com independência e imparcialidade, assegurado o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da administração. Então, vai agir ali com independência, imparcialidade e
e pode agir ali com sigilo para conseguir elucidar o fato, né? Ou para manter o interesse da administração. O processo disciplinar se desenvolve nas seguintes fases. Primeiro, você instaura o processo. Como é que instaura? Com a publicação do ato que constitui a comissão. A comissão foi formada para o processo. Após isso, tem um inquérito administrativo que compreende a fase de instrução, defesa e relatório. E, por fim, tem o julgamento, ok? Todo o processo não pode exceder 60 dias. Da data de sua publicação, que é quando constitui a comissão, né? Até o final do processo tem que ter aí 60 dias. Mas esses 60 dias pode ser prorrogado por mais 60 dias quando as circunstâncias exigirem. Então, qual o prazo máximo de um processo administrativo disciplinar? No máximo aí 120 dias, 60 dias. Quando as circunstâncias exigirem, pode ser prorrogado aí por mais 60 dias. Sempre que necessário, a comissão dedicará tempo integral aos seus trabalhos, ficando seus membros dispensados do ponto até a entrega do relatório final. Então, você está participando da comissão lá, você vai ficar dispensado lá de bater ponto até acabar, porque o objetivo é você acabar rápido, né? As reuniões da comissão serão registradas em atos que deverão detalhar as deliberações adotadas. Tranquilo aqui. O inquérito. O inquérito é quando você vai verificar ali, né? O que foi que aconteceu, vai ter as testemunhas, coisa e tal. É um julgamento mesmo, um negócio parecendo de um tribunal. O inquérito administrativo obedecerá ao princípio contraditório e ampla defesa, né? Com a utilização dos meios e recursos admitidos em direito. Os atos da sindicância integrarão o processo disciplinar, ou seja, quando você está num processo administrativo disciplinar que foi gerado por uma sindicância, né? Você instaurou a sindicância e ao instaurar a sindicância viu que era uma situação de um processo disciplinar. Então, os autos da sindicância, eles vão integrar aí o processo, né? Que vai trazer as informações da sindicância para o processo. A ideia é que ela seja uma peça informativa aí da instrução. Na hipótese de o relatório da sindicância concluir que a infração está capturada como um ilícito penal, o relatório da sindicância, teve a sindicância, foi verificado que o negócio era mais complicado, que tinha que ser instaurado um processo administrativo disciplinar, e foi verificado nesse relatório final da sindicância que tem um ilícito penal. A autoridade competente ela deve encaminhar uma cópia para o MP, independente da instauração do processo disciplinar, ok? Então, tem que mandar uma cópia para o Ministério Público para que ele possa tomar as providências se teve um ilícito, uma infração aí penal, beleza? Na fase do inquérito, a comissão promoverá a tomada de depoimentos, acareações, investigações, diligências, objetivando aí a coleta de provas, recorrendo, quando necessário, às técnicas de peritos, de modo a permitir a completa elucidação dos fatos. Então, como eu falei, nessa fase de inquérito, é justamente a fase de depoimento, acareações, investigações, é como se estivesse realmente em um tribunal, beleza? É assegurado ao servidor o direito de acompanhar o processo pessoalmente ou por meio de um procurador, que é um advogado, né? E também ele pode arrolar e reinquirir testemunhas, produzir provas, contraprovas e formular requisitos, quando se tratar de prova pericial. Agora, o presidente da comissão não é obrigado a aceitar tudo que o servidor que está sendo acusado ali, ele solicite, né? Por exemplo, ele pode denegar pedidos considerados impertinentes ou meramente protelatórios, ou seja, só para protelar o processo, ou de nenhum interesse para o esclarecimento do fato. Às vezes o cara fica lá enrolando para o processo demorar mais tempo, ok? Será indeferido o pedido de prova pericial se a prova pericial
não for necessária para esclarecimento do fato, né? Quando comprovação do fato independer do conhecimento especial do perito. Então, aí vai ser indeferido, não vai ser utilizada essa prova. As testemunhas serão intimadas a depor mediante mandado expedido pelo presidente da comissão, devendo a segunda via, com o ciente do interessado, ser anexada aos autos. Se a testemunha for servidor público, a expedição do mandado será imediatamente comunicada ao chefe da repartição, onde o servidor serve lá, né? Com a indicação do dia e hora marcada para a inquisição. O depoimento será prestado oralmente, é interessante isso aqui, ó, oralmente e reduzido a termo, não sendo lícito a testemunha trazê-lo por escrito. Então, a testemunha não pode fazer o seu depoimento em casa por escrito, levar e dizer, isso aqui é meu depoimento. Não, ele vai fazer oralmente e depois vai ser reduzido lá a termo que ele vai ter que assinar. As testemunhas serão inquiridas separadamente, ok? Cada testemunha separadamente. Mas se houver divergência nos depoimentos, ok? Se os depoimentos forem contraditórios, vai ocorrer a cariação dos depoentes, ou seja, um vai ser colocado de frente para o outro para dizer, eu disse que é A, você disse que é B, e aí? Aí vai ser analisado ali o que cada um está dizendo, né? Concluída a inquirição das testemunhas, a comissão promoverá o interrogatório do acusado. Veja que o acusado, ele vai ter o interrogatório dele após concluir aí a inquirição das testemunhas, para ele saber o que as testemunhas falaram, se a coisa tá boa para ele, se tá ruim, entendeu? O acusado é o último aí a ser ouvido. No caso de mais de um acusado, cada um deles será ouvido separadamente. E sempre que divergirem, novamente, será promovida aí a acareação. Se eles divergem, eles vão ser colocados um de frente para o outro para serem acareados. O procurador do acusado poderá assistir o interrogatório, bem como a inquirição das testemunhas. Mas é vedado, ele não pode interferir nas perguntas e respostas. Mas é facultado a ele reinquiri-las por intermédio do presidente. Então, ele vai falar com o presidente da comissão para poder ali interferir nessas perguntas, nessas respostas, mas ele não pode interferir diretamente, ok? Quando houver dúvidas sobre a sanidade mental do acusado, aí vai ter que chamar a junta médica oficial, né? E nessa junta médica oficial tem que ter pelo menos um médico psiquiatra para constatar se o menino tem problema ou não tem. Artigo 161, tipificada a infração disciplinar, será formulada aí a indicação do servidor com a especificação dos fatos a eles imputados e das respectivas provas. Um indiciado será citado por mandado expedido pelo presidente da comissão para apresentar a defesa escrita no prazo máximo de 10 dias, assegurando-lhe vista do processo na repartição. Havendo 2 ou mais indiciados, o prazo vai dobrar. O prazo vai para 20 dias, ok? Se tiver 10 indiciados, vai ser 20 dias também. O prazo de defesa poderá ser prorrogado pelo dobro para diligências reputadas indispensáveis. Então, se uma diligência for indispensável, ele pode ser o dobro aí, o prazo de defesa, ok? No caso de recusa do indiciado em apor o ciente na cópia de citação, o prazo para a defesa contar-se-á da data declarada em termo próprio pelo membro da comissão que fez a citação com a assinatura de 2 testemunhas. Então, aí 2 testemunhas assinam e pronto, o cara foi citado, não tem problema nenhum. O indiciado que mudar de residência fica obrigado a comunicar à comissão o lugar onde poderá ser encontrado. Achando-se o indiciado em lugar incerto e não sabido, será citado por edital, publicado no Diário Oficial da União e é um jornal de grande circulação na localidade do último domicílio conhecido para apresentar defesa. Então veja, o indicado, ele tendo sido, não sabendo onde ele está, ele está em local incerto, então ele vai ser citado por um edital, ele vai ser publicado um edital no Diário Oficial, informando que ele está sendo citado em um jornal de grande circulação
e ele vai ter que se apresentar, ok? Se ele não perceber isso, aí ele vai ser classificado como réu revel. Já já a gente vê. Na hipótese desse artigo, o prazo de defesa será de 15 dias a partir da publicação do edital. Então, foi publicado lá, o indiciado não, o citado, né, não cumpriu aí o prazo de 15 dias, ele tem 15 dias para se defender, aí vamos ver quais são as consequências que estão aqui no 164. Considerar-se-á revel, né? Considerar-se-á revel o indiciado que, ele foi citado, não apresentar a defesa no prazo legal de 15 dias. Então, se no prazo de 15 dias ele não apresentar a defesa, ele vai ser revel, ou seja, o processo vai continuar andando sem ele se apresentar. A revelia será declarada por termos nos autos do processo e devolverá o prazo para a defesa. Para defender o indiciado revel, a autoridade instauradora do processo designará um servidor como defensor dativo, que vai ali se defender no lugar dele, que deverá ser ocupante de cargo efetivo superior do mesmo nível ou ter nível de escolaridade igual ou superior ao indiciado, né? Apreciada a defesa, a comissão elaborará relatório minucioso, onde resumirá as peças principais dos autos e mencionará as provas em que se baseou para formar a sua convicção. O relatório será sempre conclusivo quanto à inocência ou à responsabilidade do servidor. Reconhecida a responsabilidade do servidor, a comissão indicará o dispositivo legal ou regulamentar transgredido, bem como as circunstâncias agravantes. Julgamento. O julgamento, no prazo de 20 dias contados do recebimento do processo, a autoridade julgadora proferirá sua decisão. Ele tem 20 dias ali para proferir sua decisão. Se a penalidade a ser aplicada exceder a alcançada da autoridade instauradora do processo, este será encaminhado à autoridade competente, que se decidirá em prazo igual, ou seja, em 20 dias. Havendo mais de um indiciado e diversidade de sanções, o julgamento caberá à autoridade competente para a imposição de pena mais grave. Ou seja, tem mais de um indiciado e diversidade de sanções, ou seja, uma sanção mais grave e a outra mais leve. Quem é que vai julgar? A autoridade que tem ali em posição a capacidade de aplicar a pena mais grave, ok? Se as penalidades previstas forem demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, o julgamento caberá às autoridades aí do artigo 141, que fala aqui do presidente da República no Poder Executivo, dos presidentes das casas legislativas, da Câmara dos Deputados e do Senado, e também dos presidentes dos tribunais federais ou do Procurador-Geral da República, quando se tratar de demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Se for esses casos, são essas autoridades aí que podem aplicar essa pena, ok? Reconhecida pela comissão a inocência do servidor, a autoridade instauradora do processo determinará seu arquivamento, salvo se flagrantemente contrária à prova dos autos. O julgamento acatará o relatório da comissão, salvo se também for contrário às provas dos autos. Quando o relatório da comissão contrariar as provas dos autos, a autoridade julgadora poderá motivadamente agravar a penalidade ou abrandá-la ou isentar o servidor da responsabilidade, ok? Se foi feito ali o processo, teve o relatório final e foi verificado que as provas não condizem com o relatório final da comissão. Então, a autoridade que vai julgar baseado naquele relatório, ela pode agravar, diminuir a pena, abrandar ou isentar aí o servidor. Verificada a ocorrência de vício insanável, se o vício for insanável, vai ser declarada aí, a autoridade vai determinar a nulidade do processo, total ou parcial.
e ordenará no mesmo ato a constituição de outra comissão para a instauração do novo processo. E se o julgamento for feito fora do prazo, isso não implica a nulidade do processo. A autoridade julgadora que der causa à prescrição será responsabilizada na forma do capítulo 4 do título 4. Aí vai ser responsabilizada porque deixou passar o prazo prescricional aí, ok? Extinta a punibilidade pela prescrição, a autoridade julgadora determinará o registro do fato nos assentamentos individuais do servidor. Então, porque prescrição é basicamente, claro que tem mais informações, perder o prazo para acusar ali o servidor. Vamos aqui. Quando a infração estiver capitulada como crime, aí o processo disciplinar vai ser remetido aí ao Ministério Público para a instauração de ação penal, ok? O servidor que responder a processo disciplinar só poderá ser exonerado a pedido ou aposentado voluntariamente após a conclusão do processo e após o cumprimento da penalidade que foi aplicada a ele, ok? Ocorrida a exoneração de que trata o parágrafo único do artigo 34, ou seja, a exoneração, quando não for habilitado no estágio probatório, ela vai ser convertida em demissão. Porque lembre-se que o servidor que é exonerado, a exoneração, quando não foi aprovado em estágio probatório, isso não é punição. A demissão é uma punição. Então, se ele foi exonerado por não passar no estágio probatório, mas cometeu uma infração grave aí, essa exoneração vai ser convertida em demissão. Beleza? São asseguradas aí as diárias e o transporte do servidor convocado para prestar depoimento fora da sede, na condição de testemunha, denunciante ou indiciado. A pessoa vai receber ali a diária, né, o transporte. E aos membros de comissão e secretários, quando obrigado a se deslocarem da sede para trabalhos e realização de missão essencial para o esclarecimento dos fatos. Revisão do processo. Acabando aqui o processo disciplinar poderá ser revisto a qualquer tempo, a pedido de ofício, a pedido do servidor que foi acusado ali, né, ou de ofício, quando a própria administração verifica alguma coisa, quando se aduzirem fatos novos ou circunstâncias suscetíveis de justificar a inocência do punido ou a inadequação da penalidade. Se o servidor morrer, que sofreu a penalidade, né? Qualquer pessoa da família poderá requerer aí a revisão. Se ele morreu, tem ausência, foi declarada a ausência ou desaparecimento do servidor, qualquer pessoa da família pode aí requerer a revisão do processo. No caso de incapacidade mental do servidor, a revisão será requerida pelo curador. No processo revisional, quando você vai revisar o ônus da prova, cabe ao requerente, né? Quando você é acusado de algo, o ônus da prova, em regra, cabe àquele que acusou. Mas se você está pedindo uma revisão, o ônus da prova cabe a você, ao requerente, ok? A simples alegação da injustiça da penalidade não constitui fundamento para a revisão, que requer elementos novos, ainda não apreciados no processo originário. Então não é só dizer, eu fui injustiçado, então eu quero que reveja meu processo. Não é assim. Tem que ter aí fatos novos que não foram analisados no processo originário. O requerimento de revisão do processo será dirigido ao ministro do Estado ou autoridade equivalente que, se autorizar a revisão, encaminhará o pedido ao dirigente do órgão ou entidade onde se originou o processo disciplinar. Deferida a petição, a autoridade competente providenciará a constituição de comissão. Então, vai ter também uma comissão para a revisão, ok? Igual àquela comissão para o processo administrativo. A revisão ocorrerá em apenso anexa ao processo originário. Na petição inicial, requerente, petição inicial é a petição onde você requer o processo, né? A análise do processo. O requerente pedirá dia e hora para a produção de provas
inquirição das testemunhas para arrolar. A comissão revisora terá 60 dias para a conclusão dos trabalhos de revisão, né? Aplicam-se aos trabalhos de comissão revisora, no que couber as normas do procedimento próprio da comissão do processo disciplinar. O julgamento caberá à autoridade que aplicou a penalidade. Então, quem aplicou a penalidade que vai fazer o julgamento aí da revisão. O prazo para o julgamento será de 20 dias, contados do recebimento do processo, no curso do qual a autoridade julgadora poderá determinar a diligência. Julgada procedente a revisão, será declarada sem efeito a penalidade aplicada, restabelecendo-se todos os direitos do servidor, exceto em relação à destituição de cargo em comissão, que será convertida em exoneração. Lembre-se que o cargo em comissão é livre nomeação, livre exoneração. Logo, se ele foi punido injustamente, a destituição do cargo será convertida em exoneração, porque você pode exonerar a hora que quiser o servidor que está em cargo em comissão. Da revisão do processo, não poderá resultar em agravamento da penalidade. Vamos dizer que eu peguei um processo disciplinar que foi aplicado uma suspensão de 90 dias, que é o máximo de suspensão, né? De dias da suspensão. E após eu pedir a revisão do processo, e aí na revisão do processo eu pego agora uma demissão. Não pode, ok? Não pode ter uma pena maior do que a inicial, beleza? Então, ficamos aqui no título 5, né? Acho que é 5.